Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de segurança. Hoje nós vamos falar sobre criptoanálise. Vamos lá. Então, a gente tem falado sobre criptografia. Criptografia é muito legal, é um sucesso. Criptografia é muito usada, nas comunicações, principalmente em rede, também para você guardar arquivos, que você não quer que estranhos sejam capazes de ler, tá? Então, a criptografia vai sendo cada vez mais usada, mais gente usando, mais pesquisa para criar novas cifras e, consequentemente, mais esforços de terceiros, de adversários, de pessoas mal intencionadas para quebrar as seguranças das cifras e ter acesso a dados que os seus donos não gostariam que essas pessoas tivessem. Então, o que é uma cifra que ela é segura, que ela vai servir para você? Uma que seja infalível, não existe nenhuma cifra que ela seja incondicionalmente segura, tá? O que você pode querer é que ela seja computacionalmente segura, que ela te dê um nível de proteção razoável para o uso que você vai fazer, para a informação que você vai encriptar, no caso, tá? A gente vai dizer que ela é computacionalmente segura se ela atender um de dois requisitos, ou se o tempo que leva para você quebrar a segurança dessa cifra ele é maior do que o tempo de vida da informação que está encriptada, ou seja, se alguém for perder todo o tempo necessário para quebrar a cifra, aquela informação que estava encriptada ela já não vai mais servir de nada depois desse tempo todo, ou que o custo computacional, o gasto necessário para você decriptar, para você quebrar a segurança de uma determinada cifra, ele seja maior do que a validade da informação que está encriptada. E aí, nesse caso, não vai valer a pena para ninguém tentar quebrar a segurança dessa cifra. Nesse caso, ou melhor, em qualquer um desses dois casos, a gente diz que a cifra ela é computacionalmente segura e é o que a gente pode, é o máximo que a gente pode esperar, porque não existe nenhuma cifra que ela seja incondicionalmente segura, como a gente vai ver porque daqui a pouco, tá? Então, como é que a gente quebra uma cifra? Qual é a forma mais simples da gente tentar quebrar uma cifra? A primeira coisa que a gente pode tentar é todas as chaves possíveis, Se você tem, por exemplo, uma cifra que você sabe que ela tem chaves de 3 bits, você pode perfeitamente pegar uma mensagem cifrada e tentar decriptar ela usando a chave 000 e observar se o resultado deu um texto legível, um texto claro legível. Se não, você tenta 001, se não, você tenta 010, se não, você tenta 011, se não, você tenta 000, e assim por diante, Você tenta todas as possibilidades de chaves que o algoritmo for usado para encriptar aquela cifra, para encriptar aquela mensagem, aceita, Uma hora você vai chegar à chave que for usada, É infalível esse teste, tá? O problema é que ele é bem demorado, porque dependendo do tamanho da chave, você vai perder tempo demais tentando todas as possibilidades. Você vai precisar, em média, testar a metade de todas as chaves possíveis. Para uma chave de tamanho n, de n bits, você teria que tentar 2 elevado a n-1, a metade de todas as chaves possíveis até você conseguir quebrar essa cifra. E isso pode demorar muito, muito, muito tempo se o tamanho da chave for razoável. O nome desse ataque é o ataque de força bruta, que a gente está tentando absolutamente todas as possibilidades, sem levar nenhuma informação externa em consideração. A gente só está tentando todas as chaves possíveis até encontrar, por acaso, a chave que foi usada. Porém, quanto tempo isso vai levar? Vai levar muito, muito, muito tempo.
Se você tiver uma chave de 32 bits, você vai ter, por exemplo, aqui na tabela a gente tem essas informações, 4,3 vezes 10 elevado a 9 chaves diferentes. Até você conseguir quebrar essa cifra média, com uma decriptação a cada microsegundo, você levaria 35,8 minutos. Tá? Razoável, né? Dá para quebrar. Agora, se a chave tiver 56 bits, a gente vai ter 7,2 vezes 10 elevado a 16 chaves diferentes. Fazendo uma decriptação por microsegundo, a gente vai ter 1142 anos até conseguir quebrar essa cifra por ataque de força bruta. Com 128 bits, com uma decriptação por microsegundo, 5,4 vezes 10 elevado a 24 anos. 168 bits, que é o tamanho de chave que se usa no algoritmo 3DES. A gente vai ter 3,7 vezes 10 elevado a 50 chaves diferentes e vai levar 5,9 vezes 10 elevado a 36 anos para decriptar. Com um computador mais legal ou com uma arquitetura, né, de sistema distribuído, né, computadores em paralelo tentando decriptar e fazendo 10 elevado a 6 decriptações por microsegundo, a gente diminui bastante esses números, mas mesmo assim, com as cifras de 128 bits, a gente vai levar ainda 5,4 vezes 10 elevado a 18 anos, e de 168 bits a gente vai levar 5,9 vezes 10 elevado a 30 anos. Então, tá tudo bem, né? Só usar uma dessas cifras aí que nunca ninguém vai conseguir quebrar ela. Na verdade, não é bem assim. O ataque de força bruta, ele é basicamente uma estratégia de tentativas burras, né? Ele não leva nada em consideração. Mas a gente pode ter, e na maioria das vezes vai ter, algumas informações que podem ajudar a quebrar uma cifra sem a gente precisar tentar todas as chaves. Por exemplo, a gente costuma saber qual é o algoritmo, costuma saber também alguma coisa sobre a mensagem do texto claro que foi encriptada. Por exemplo, se você encripta um arquivo do Word, ele vai começar com um cabeçalho que identifica ele como um arquivo do Word para o Word. Tá? Então a gente já sabe que em toda mensagem de texto claro, a gente tem aquele pedacinho que sempre vai ser igual. Então será que a gente consegue analisar o texto cifrado e ver se existe algum padrão lá no texto cifrado que a gente consiga identificar que é equivalente àquilo ali? E se a gente encontrar essa equivalência e que a gente conseguir deduzir essa lógica, talvez a gente consiga deduzir outras coisas, outras informações a partir do texto cifrado que nos levem a parte do texto claro, ou todo o texto claro, ou qual foi a chave que foi usada e a relação que a chave tem com a aplicação do algoritmo. Então a gente pode usar essas informações para analisar o texto cifrado e diminuir, pelo menos, o tamanho daquele esforço que a gente teria para decriptar um texto cifrado usando o ataque de força bruta. Vamos ver um exemplo aqui. Digamos que a gente sabe que o texto claro ele é em português e que a cifra ela é monoalfabética. Tá? Tem um errinho aí no slide aqui. A cifra, não, porque a cifra é monoalfabética. Tá? Então digamos que esse aqui é um texto cifrado, tá? E o texto original é em português e a cifra é monoalfabética. Veja que já nele aí eu destaquei alguns lugares que tem umas trincas, né? DXT, DXT, DXT em vários lugares. A gente sabendo que o texto claro é em português e que a cifra é monoalfabética, a gente já deduz que DXT vai ser equivalente a mesma trinca, né? O mesmo conjunto de 3 letras no texto claro. E daí a gente consegue pensar, poxa, quantas palavras de 3 letras acontecem bastante, assim, normalmente, em um texto em português? Talvez seja a palavra que, talvez seja a palavra ele, talvez seja a palavra nós. E aí a gente vai saber, se, por exemplo, a gente presumir que DXT é equivalente a que, a gente já vai ter aqui o resultado de 3 letras nessa cifra. A gente sabe que todo lugar que aparecer um D
vai ser equivalente a um Q no texto cifrado. Toda vez que aparecer um X vai ser equivalente a um U. Toda vez que aparecer um T vai ser equivalente a um E. E é só a gente fazer essa troca aí no resto do texto e usar essa informação para ir tentando deduzir mais informação. Tá? E mesmo que a gente não consiga a gente não tenha toda essa informação, que a gente não consiga identificar essas trincas, não consiga identificar padrões dentro do texto cifrado, a gente também pode ter outros tipos de análise para tentar diminuir, para tentar criptoanalisar um texto cifrado. Como, por exemplo, se a gente sabe que o texto estava em português, a gente também sabe que certas letras elas vão ocorrer com maior frequência do que outras na língua portuguesa. Por exemplo, aqui no slide a gente tem a informação do quanto acontece cada uma das letras da língua portuguesa, né, do alfabeto da língua portuguesa na língua portuguesa. Por exemplo, o A ele vai aparecer, é uma letra que aparece em 14,33% de todas as vezes, de todas as letras usadas em textos em geral. O E 12,57%, o N 5,05% e assim por diante. E a gente sabendo que o texto cifrado ele foi feito com uma cifra monoalfabética, desde que a gente tenha um texto suficientemente longo, a gente pode também fazer essa contagem, chegar a alguma aproximação e saber basicamente qual letra no texto cifrado é equivalente a qual letra no texto claro. E a gente não precisou fazer um ataque de força bruta, a gente usou uma técnica muito simples para conseguir decriptar totalmente a mensagem e ter acesso à mensagem no texto claro. Tá? Isso aqui, claro que se a gente fosse fazer à mão com esse texto, ia demorar um bom tempo, mas um computador com qualquer uma dessas duas estratégias ele seria capaz de decifrar essa mensagem rapidamente. Essa aqui é a frequência das letras naquele texto cifrado. Tá? Não vai ser equivalente, né, um para o outro se a gente for tentar decifrar dessa forma, porque o texto é muito curto. Mas se fosse um texto longo, a gente indubitavelmente ia ter uma equivalência exata. Como é que funciona essa análise de frequência? Exatamente dessa forma. A gente só precisa conhecer a frequência das letras no texto claro, tá? Que é essa linha mais escura que está aparecendo aqui na figura, né? A frequência ela vai ter um determinado comportamento. E no seu texto cifrado, se você tiver uma cifra monoalfabética, essa frequência ela vai ser exatamente igual nesse gráfico. Tá? Então, quanto mais complicado for o algoritmo de criptografia, mais esse gráfico vai se afastando do gráfico do texto claro, do gráfico da linguagem natural. Se a gente tivesse um texto absolutamente não criptoanalisável, né, um texto incondicionalmente seguro, ele seria completamente... o gráfico de distribuição do texto cifrado ele seria completamente reto, ou seja, ele não ia ter nenhuma similaridade com o texto claro. Mas infelizmente isso é impossível. Sempre vai existir alguma informação do texto claro que você vai ser capaz de criptoanalisar no texto cifrado, por mais complicado que ele seja. Por isso que nunca vai existir, quer dizer, que até hoje não existe, tá? Nunca se sabe se alguém vai inventar uma coisa revolucionária, mas que não existe nenhuma cifra que seja incondicionalmente segura. Por hoje é só, gente. Essa foi uma aula um pouquinho mais curta, tá? Na próxima aula a gente vai começar a falar sobre técnicas que existem para a gente projetar cifras que sejam mais seguras, para tentar evitar esse tipo de criptoanálise, né? Esse foi um problema que foi detectado muito cedo na história da criptografia, então já existem algumas técnicas que a gente pode usar para criar algoritmos mais interessantes, que sejam mais fortes contra a criptoanálise, tá? E na próxima aula, na próxima videoaula, a gente vai começar a falar sobre uma dessas estratégias, beleza? Até lá!